querem juntar um pouquinho mais para o meio, tentar sentar no cantinho, ficar mais aqui na frente, não? Bem? Ah, tá. Bem, gente, é uma alegria estar aqui com vocês. E, ao contrário de uma ministração, eu queria bater um papo com vocês. Você teria mais um microfone, não, querido? Mas dá para perguntar, dá para ouvir bem aqui? Dá para ouvir bem? Tá? Então fala oi, filho. Oi! Maravilha, então vai ser muito bom. Bom, vamos começar falando sobre um texto da Bíblia que está em Mateus, capítulo 28. São apenas 3 versos que a gente pode estar compartilhando. Quem conhece esse texto sem olhar, faz um sinal assim com a mão. Não é pecado, não venha se pecar. Alguém conhece esse texto sem olhar na Bíblia? Bora lá então. Então abra sua Bíblia em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Está dando um pouco de eco aqui, pode diminuir um pouquinho o som aqui. Oi? O texto começa assim: Jesus falando aos discípulos, antes de ser assunto ao céu, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aí ele entra com uma ordem para a gente. Ele ordena aos discípulos e aos discípulos dos discípulos, até chegar em nós e nas gerações que virão. Então, Mateus, para quem não achou, capítulo 28, o último livro do capítulo de Mateus antes de Marcos. E aí ele diz para os discípulos o seguinte: olhem bem aqui para mim. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado, batizando-os no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Então eu queria que você repetisse 2 palavras-chave disso para mim. Primeira, ele disse: ide. Fala, ide. Quando eu disser para você aqui, quando eu disser para a fotógrafa aqui, ó, vai ali e tira uma fotografia, né? Não. Eu estou fazendo o que para ela? Vai e tira uma fotografia. Eu estou dando o que para ela? Uma ordem. Agora, é claro que eu não vou aqui ordenar, eu vou pedir, tá certo? Mas Jesus deu uma ordem. E a gente vai lá no grego e pega essa tradução da forma como Jesus disse, e ele não disse diferente. Ele disse: vão e façam discípulos. Agora diga comigo: fazer discípulos de todas as nações. Aí ele ainda ordena um pouco mais. Ele fala: e depois vocês vão batizá-los. Depois vocês vão cuidar dele. E o processo de fazer discípulo, que é? O processo de fazer discípulo tem várias ferramentas. E por isso que a gente ama a visão da Milena. Embora sendo uma camisa de bola, eu fiz questão de vir aqui com ela, porque está escrito aqui: eu sou MDA. Eu sou um modelo de discípulo apostólico. Por quê, queridos? Porque eu quero seguir os passos de Jesus aqui nessa terra. São os passos de Jesus que nos faz vitoriosos aqui. E aí, depois eu quero que você diz uma outra coisa aqui comigo. Ele disse: todos, digam todos, todas as pessoas dessa cidade, que você trabalha com eles, pessoas que você caminha com eles, pessoas que vocês estudam com eles, pessoas que vocês convivem na vida social com eles, e pessoas que por
porventura você conheça por alguma situação, aqui e em qualquer lugar do planeta Terra. Um dia eu fui a uma cidade que chama Sobral. Quem conhece Sobral aqui? Quem já ouviu falar em Sobral? Sobral tudo lá é em inglês. O ônibus escolar é school bus, né? E assim por diante, né? O rio Sobral é o Sobral River, né? Eles são assim bastante amantes dos americanos. Tem até uma brincadeira que diz o seguinte: tinha a Câmara de Vereadores em Sobral, né, na época da Guerra das Malvinas. Quem lembra da Guerra das Malvinas aqui? Eu lembro, mas algumas pessoas lembram. Os mais jovens não lembram dessa guerra. Uma guerra onde as Malvinas eram uma possessão inglesa e os argentinos queriam, e ela fica no sul da Argentina, essa ilha, e eles queriam tomar a ilha de volta dos ingleses. E aí a rainha da Inglaterra falou: não, nós estamos cuidando daquele povo lá, nós vamos lá. E os argentinos foram e atacaram lá, e claro, não ganharam a guerra, né? Perderam, não ganharam na dúvida. Eles podem ser meio bons no futebol, né? Mas mais ou menos, né? Eu também acho, né? Mas na guerra eles perderam para a Inglaterra. A Inglaterra mandou os navios lá e detonou com o povo e falou: ó, rebelde aqui não tem vez. E eu também creio que rebelde não pode ter vez em lugar nenhum, porque rebeldia é do capeta. Mas nessa época inspirou alguns movimentos bastante interessantes pelo mundo afora. E os sobralenses pegaram lá na Câmara Municipal e resolveram fazer um projeto de lei na Câmara Municipal. E isso não, embora a gente conta brincando, mas isso é sério, isso está lá nos anais da Câmara Municipal de Sobral. Então lá naquela época tinha 12 vereadores, e aí não eram 12 discípulos, eram 12 vereadores, e eles então resolveram fazer uma moção de greve, de guerra com os Estados Unidos. Como é que é? O negócio é guerra, eles queriam declarar guerras contra os Estados Unidos. Sobral era muito feio. Sobral era tão feio que a gente não tinha vontade de ir lá, além de ser muito quente, né? O rio, ele estava chovia dentro da cidade. Hoje o rio está todo urbanizado, está tudo muito bonito. Eles conseguiram arrumar a cidade bem legal. Mas aí os vereadores então declararam, fizeram uma moção que nós vamos declarar guerra nos Estados Unidos. Qual era o escopo do projeto? O escopo do projeto é o seguinte: a gente vai lá na embaixada americana e vamos dizer que nós vamos declarar guerra contra o Sobral. A primeira guerra, nós vamos destruir a embaixada dos americanos no Brasil. E eles vão vir aqui e vão destruir Sobral. E aí, pelo tratado internacional, né, eles têm que vir depois e reconstruir a cidade. E aí a gente vai ter uma cidade bem bonita, bem toda arrumada, que nem são as cidades lá nos Estados Unidos, né? Então, vamos aprovar, vamos votar o projeto. Eu voto sem a guerra, o outro eu voto sem a guerra. Ele levantou um edil, né, um vereador, e disse o seguinte: caríssimos colegas e vereadores, os senhores estão declarando uma guerra nos Estados Unidos, vão desmanchar uma guerra. A primeira coisa é embaixada no Brasil. Mas o sobralense é guerreiro, o sobralense é forte, é corajoso, o sobralense não perde batalha. Vocês já pensaram na possibilidade de Sobral ganhar a guerra dos Estados Unidos? Quem é que vai reconstruir isso aqui? Vocês não entenderam, não? Entenderam? Então, a ousadia era muito grande, o desejo era muito grande, mas o tamanho da guerra não tem nada a ver. Agora, nós vivemos, queridos, numa guerra, e a nossa luta, nossa guerra, é contra as potestades celestiais. Por que vocês acham que as pessoas devem? Por que vocês acham que as pessoas
separam? Por que vocês acham que as pessoas adulteram? Por que vocês acham que as pessoas roubam? Por que as pessoas se envolvem nas drogas? Por que todas essas maledicências, todas essas coisas más acontecem no nosso meio e às vezes dentro da nossa casa? Porque nós vivemos numa guerra. A nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne, são contra as potestades. Quando Daniel resolveu jejuar 21 dias pela causa dele, lá no Império Persa, ele estava guerreando e ele colocou em oração, um propósito de oração para estar jejuando 21 dias, para ganhar aquela batalha que ele vinha sofrendo. Ele era um judeu que estava lá numa terra que não era a terra dele, tá? E ele tinha que sobreviver lá, porque senão eles queriam matar todos os judeus. E aí, o Império Medo-Persa era mais bem sucedido daquela época. Só que eles eram pagãos, eram terríveis, eles queriam apagar com os cristãos, eles queriam acabar com a vida dos cristãos. E aí, dos judeus, né? E aí o que Daniel fez? Foi orar. E a Bíblia relata esse fato, quem conhece no livro de Daniel, relata que no primeiro dia, o anjo Miguel veio com uma ordem do céu para abençoar e dar vitória para Daniel. No primeiro dia de jejum de Daniel, Deus conhecia o coração de Daniel. Deus sabia que Daniel estava sendo sincero na petição. Deus sabia que tinha que dar a vitória para Daniel. Mas no meio do caminho, os potestades impediram o anjo Miguel de chegar e dar a vitória para Daniel. E Daniel persistiu 21 dias em jejum e em oração. E no 21º dia, o anjo Miguel venceu a batalha e desceu e disse: Daniel, aqui eu vou ficar. É glória mesmo, glória a Deus. Por quê? Porque a nossa oração, a nossa perseverança, a nossa luta, ela tem um tempo determinado. Deus não vai deixar nem você envergonhado diante do inimigo da sua vida. Deus vai te dar, a vitória é garantida. O que você precisa fazer? Você precisa se dispor a lutar. Quem já é anfitrião? Várias pessoas que dizem. Agora, quem deseja ser anfitrião de uma célula? Eu quero, na minha casa hoje não tem uma célula. E eu desejo ter uma célula de novo em casa, apesar de eu estar pedindo a Deus tempo para ser um anfitrião. O que é ser um anfitrião? Se você for lá para o nascedouro da igreja, lá no livro de Atos, vocês vão perceber o seguinte: a igreja não tinha tempo. A igreja estava iniciando, os apóstolos começaram uma caminhada e eles não tinham tempos. Os tempos eram judaicos e os judeus não aceitavam que os cristãos se congregavam. O que eles foram fazer? Eles começaram a se reunir nas casas. Eles, depois que se reuniam nas casas, que os grupos eram maiores, eles iam para onde? Para as escolas. Então, a igreja começou nas casas e foram, à medida que os grupos iam aumentando, eles congregavam nas escolas. Vários e vários exemplos. Não quero trazer aqui os textos, mas vários exemplos onde as igrejas estavam nas casas. Na casa de Lídia, na casa de Sintique, né? E normalmente são citados o nome das mulheres. Por quê? Porque as mulheres são zelosas, são cuidadosas, são mais amorosas. Elas recebem com uma festa, recebem com uma comida, recebem com carinho. As mulheres são campeões disso. Vamos dar uma salva de palmas para elas.
acolhedores. A nossa casa, na verdade, ela tem que ser um lugar de acolher as pessoas, um lugar onde Deus habita. Deus habita nos lares, queridos, que se preocupam com vidas. Eu tenho que me preocupar com meus filhos, meu marido, com minha parentela. A sua parentela, ela, além dos parentes consanguíneos, ela existe uma parentela chamada corpo de Cristo, os que desejam Deus. Quantas e quantas centenas de pessoas e milhares de pessoas tem nessa cidade que jamais entrariam num templo, a não ser para um velório, para um casamento. Mas se você convidar para uma oração na sua casa, a pessoa vai. E hoje à noite eu vou estar falando sobre isso, sobre o convite. Então, irmãos, a nossa casa é um lugar para celebrar a presença de Deus. Mas eu abri a minha casa para estranho, para gente, meu menino que vai subir no meu sofá, que vai estragar meus móveis, que vai quebrar minha louça, que vai quebrar meus enfeites. Sempre tem um lugar na casa onde você pode eleger para você estar um tempo dedicando a Deus. Quanto tempo é uma célula? No máximo, com uma acolhida, depois com um bate-papo no final, com um lanche, no máximo 2 horas. Não, Adela, aqui São Fidel, você não sabe. Tem célula aqui que não tem, começa às 7 horas da noite e meia-noite o povo está lá ainda. Se você tem essa dificuldade de ter esse tempo, você estabelece regras. Olha, eu apoio com o maior carinho essa na minha casa, mas eu queria começar às 7h30 e no máximo 9h30, 9h15 eu quero que a minha levante muito cedo para trabalhar. Mas nunca deixe de acolher. Tem uma história na Bíblia onde Davi vinha de uma guerra e vinha trazendo a arca, e no meio do caminho o cavalo, os bois que vinham trazendo a arca tropeçaram, caíram e a arca caiu da carruagem. E pessoas que não estavam autorizadas a carregar aquela arca foram pegar a arca e morreram. Pessoas que não tinham relacionamento com Deus. E aí a arca é pega pelos sacerdotes e é colocada na casa de um homem chamado Obed-Edom. E a arca ficou ali por um tempo. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto a arca permaneceu na casa de Obed-Edom, Deus prosperou a casa de Obed-Edom. Eu não sei como é que estava a casa de Obed-Edom, eu não sei como é que está a sua casa, mas Deus quer abençoar o seu lar quando você receber a arca do Senhor na sua casa. A célula é a igreja do Senhor na sua casa, que está lá no começo da caminhada. Então, ser um anfitrião, queridos, ser um anfitrião é uma honra, um privilégio muito, muito, muito grande. Não é de hoje que eu tenho cabelos brancos. Meus primeiros cabelos brancos, eu acho lindo o cabelo branco. Acho charmoso os homens que têm cabelo branco. Mas os meus cabelos brancos começaram a aparecer aos 21 anos de idade. Hoje, além de brancos, ele tem poucos, né? Começaram a ficar pequenos, apareceu uma parte que eu não queria que aparecesse tão cedo. Mas eu me lembro que há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, eu fui para uma célula na casa de alguém. E lá, dentro de pouco tempo, que eu já era convertido, já conhecia bastante do processo, nós multiplicamos aquela célula e aquela célula veio para a minha casa. Como é que ela veio para a minha casa? Eu conhecia todo o processo de discipulado,
já havia lido muito sobre isso, conhecia o pastoreio, estava há pouco tempo na Igreja da Paz, mas eu já tinha conhecido o pastoreio há muito tempo, já tinha lido muito sobre discipulado, mas a minha esposa não, e a minha esposa não queria saber dessa história. Eu orei, jejuei e falei com ela, falei, olha, vai ser muito, muito legal, gente. Sabe quem foi para minha casa, gente? 9 jovens, o mais velho tinha 18 anos, tinha 6 ou 7 de 18 anos, tinha 4 de 18 anos, 17, 16, e tinha uma menina de 15 anos. Um deles tocava violão. Por que esses jovens foram para minha casa? Porque na célula um dia eu fui dar um testemunho na célula e falar sobre cuidado dos jovens. E aí eu dei o testemunho àqueles 9 jovens que eram convidados daquela célula por causa de um aniversário. Os 9 entregaram vida para Jesus. E quando falaram, nós vamos ter uma célula na minha casa, quem quer ir? Os 9 se levantaram e vieram para perto de mim. E eu olhei para minha esposa, olhei para cada um deles e eu falei, segura, né? E aí eu me lembro que na frente de casa, era um espaço bem razoável, acho que metade desse salão aqui, onde a gente tinha o lugar dos carros, tinha uma piscina lá no campo, churrasqueira, e aí eu falei para minha esposa, olha, vamos nos preparar. Jovem, nós temos 2 jovens em casa, vamos nos preparar, porque vai ter dias que vai ser difícil. No dia seguinte a gente tem que trabalhar. Eu me lembro que um mês depois a gente foi fazer uma comunhão dessa célula. E aí eles falaram, a gente queria que você fizesse um churrasco. Eu tudo bem, vamos lá, vamos fazer churrasco. A gente queria também pedir outra coisa. E a célula era na quarta-feira. Todo mundo estudava de manhã. Um já tinha entrado na faculdade, aos 18 anos tinha 3 e já tinha entrado na faculdade. O outro era mais dentro, não tinha entrado ainda, porque não tinha estudado. E aí eles foram para minha casa e no dia a gente começou, preparou tudo. E a Ivete falou, que horas esses meninos vão sair daqui? Eu falei, não sei, eles me pediram mais uma coisa. O que eles pediram? Para depois da célula, depois do churrasco, eles tomarem banho de piscina. E ela falou, tudo bem, está fazendo bem para os nossos filhos, está fazendo bem para todo mundo, e aí vamos fazer. E aí depois, uns ficaram na piscina, os outros ao redor, com o violão, e começaram a cantar. Meia-noite, meu vizinho bateu lá. Essa música de vocês é muito legal, mas vai demorar muito tempo, né? Aí eu falei, olha, me perdoe, eu vou pedir para baixar. Vou pedir para baixar um pouquinho. E aí, eles foram sair de lá, e antes de sair, eles falaram, tio, foi muito massa. Foi legal, tio. Semana que vem a gente quer fazer de novo. Sabe, queridos, essa célula multiplicou e foi multiplicando as outras. E de uma anfitriã de célula, a gente foi liderar a célula e foi ser anfitrião de uma outra célula, depois foi liderar a célula e Deus nos abençoou de maneira sobrenatural. Tivemos lutas? Tivemos sim. Foi legal? Foi muito massa. Sabe? Tanto é gostoso que hoje a gente pastoreia uma igreja, não é pequena, trabalho minha esposa, a correria é muito grande, mas assim, eu tenho um desejo. Hoje a gente formou um condomínio onde eu moro e eu não tenho nenhum vizinho crente, mas todos eles
me chamam de pastor. E eu troco mensagem com eles, quando vejo alguém agoniado, eu vou lá e oro, abençoo. E eu tenho o desejo de voltar a ser um anfitrião de uma célula na minha casa. Eu só quero arrumar um menino dentro da nossa equipe em Fortaleza, para poder liderar a célula por conta das minhas viagens, mas eu quero ser um anfitrião de célula, porque eu tenho certeza, tenho convicção, tenho absoluta convicção de que ser um anfitrião é bênção, é dádiva de Deus, é o amor de Deus na minha casa, é o amor de Deus me protegendo, é o amor de Deus levando salvação para vidas. Minha casa não é minha, ela está consagrada ao Senhor. Lá o Senhor mora, lá Ele habita, lá Ele convive conosco, lá Ele faz diferença na vida das pessoas. Então, eu quero deixar isso no coração de vocês. Desejem ardentemente ser anfitriões. E aí, como é que eu faço? Qual é o caminho que eu faço? Tem algumas coisas importantes para ser um anfitrião. Primeiro, você precisa ter a consciência de que o amor de Deus vai estar com você. E o dia que a paciência sair, o dia que o marido brigar, o dia que o filho der trabalho, você vai simplesmente entregar: Senhor, minha casa é um tabernáculo do Senhor, minha casa é um lugar da habitação do Senhor. Então, Senhor, me dá graça para eu poder receber as pessoas aqui. Porque isso pode acontecer. Tem um camaradinha que, segundo a irmã Mariazinha, ele é muito trabalhador. Muito, ele não para. Ele trabalha 24 horas por dia para tentar destruir o reino e a obra de Deus na nossa vida. A Bíblia, lá em João 10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o plano dele. Mas graças a Deus que Jesus disse assim: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É isso que vale, é isso que vai prevalecer se você persistir. Você não chutar o pau da balada, isso que vai persistir. Então, essa consciência nós temos que ter. A segunda coisa que nós temos que entender: que uma célula na nossa casa pode dar um trabalho, um compromisso, mas ela vai trazer os benefícios de relacionamento, de restaurar vidas, de restaurar e reconstruir matrimônios, de reconstruir relacionamento entre pais e filhos, reconstruir relacionamento entre marido e mulher, mulher e marido, reconstruir relacionamento com a parentela, reconstruir o amor e a unidade da família. Que isso vale a pena. A terceira coisa, porque vale a pena ser um anfitrião do céu, um anfitrião na sua casa, um anfitrião da arca de Deus na sua casa, um anfitrião da igreja do Senhor, é porque lá vai haver salvação de vidas. As pessoas vão olhar e falar: poxa, eu comecei lá na sua casa, obrigado por você ter me convidado, obrigado por você ter aberto a porta da minha casa. Hoje eu lidero o céu, hoje eu sou líder. Amanhã, daqui uns anos, se Jesus não voltar logo, você vai ver pessoas que foram pela primeira vez, foram curadas lá dentro da sua casa, a saúde foi restaurada. Daqui uns anos você vai olhar para pessoas e o camarada vai estar dizendo assim para mim: hoje eu sou um ministro, hoje eu sou um pastor, mas eu comecei lá na sua casa. A quarta coisa, uma coisa prática, pela qual você vai estar tendo alegria de ver: separe um lugar da sua casa. Minha casa é cheia de enfeite, cheia de bibelôs, cheia de querequequé, cheia de louças, de porcelanas. Separe a garagem da sua casa, a varanda da sua casa.
Tem um irmão lá em Fortaleza, o irmão Laércio, tem um ministério lindo sobre família. A sala da casa dele parece a loja. Eu nunca vi alguma coisa daquele jeito. Eles viajam bastante e na casa dele é cheio de enfeitezinho, de cristal. Ele tem cristais de tudo quanto é lugar que você imaginar, desde de Blumenau, Santa Catarina, de países na Europa, países na América, cheio de cristais, enfeitezinho de cristais, nos cantinhos assim, com os nichos, cheios de cristais em cima da mesa, ali na mesinha do centro da sala, cheio de cristais. Eu entrei e falei, meu Deus, não tem célula aqui na tua casa? Ele falou, tem duas. Uma nós somos anfitrião e a outra nós lideramos. Ele falou, como é que você faz? Eu perguntei, ele falou, não, tranca a porta. A célula acontece aqui, numa varanda externa e na garagem. Aí lá na garagem tem um ventiladorzinho, tem uma TV para os louvores, tem um som, as cadeiras ficam lá no cantinho, guardadas, 15 cadeiras para poder. No dia da célula a gente tem uma alegria, meia hora antes a gente começa a orar, põe as cadeiras no lugar, começa a abençoar as vidas que estão dentro daqui. Que foram daqui, já saíram 10 células. Vocês já imaginaram 10 células numa média de 10 pessoas cada uma? São 100 pessoas da sua casa sair 100 vidas salvas. Já pensou o tamanho do seu galardão lá no céu? Já imaginou isso? Já sonhou com isso? Puxa, quando eu chegar no céu, vou ter 100 pessoas que eu vou me encontrar, vai falar, olha, comecei lá na sua casa, estou aqui, estou te recebendo, que alegria, tá? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então você precisa arrumar um lugar. Mas não tem esses negócios todos na minha casa. Se você tiver algum pintor de casa, você encomenda para ele as tintas. Hoje vem naqueles galão plástico, não vem? Vem naqueles galão plástico aqui também, não vem? Então, você encomenda para ele uns 15 galões vazios daquele, lava eles, tá? Põe a tampinha e vira, e eles viram um tamborete para as pessoas sentarem. Não precisa comprar cadeira. Senta num tamboretezinho daquele. O chão pode ser batido de terra. Não tem coberta na minha casa, tem só um pé de goiabeira, um pé de manga. Pois é, faz lá debaixo do pé de manga. Aí você pensa, vai ser muito jogo. Porque Deus não está se importando com o local. Põe só um bico de luz lá. Mas eu não tenho fio. Cotiza com os irmãos, compra fio, pede para o pastor uma extensão dessa daqui, ó, e põe uma extensão com um biquinho de luz lá. O importante é ter luz. O importante, sabe o que é? O sorriso que você vai receber as pessoas. Querido, seja bem-vindo, que alegria ter você aqui na minha casa. O importante é o abraço, o amor, o carinho que você vai dedicar às pessoas que vão estar vindo na sua casa. O importante é que lá mora Jesus. O importante é que o Espírito Santo lá ele vai cuidar das pessoas. O importante é que lá o Espírito Santo vai fazer a obra no coração das pessoas. O importante é que lá os relacionamentos vão ser reconstruídos. O importante é que lá as pessoas vão estar orando e os filhos dos filhos vão sair das drogas. O marido que adultera não vai adulterar mais. O que bebe não vai beber mais. O que não fica em casa, que não dá amor aos filhos, e vai acolher com carinho e amor os filhos. Quando nós pensamos em tudo isso, não nos resta outra opção. Lá eu quero, eu desejo, eu almejo um local na minha casa. E aí também eu quero mais que isso. Eu quero que amanhã eu aprenda, me ensine, porque eu também quero liberar uma célula. E vai colocando tudo diante de Deus. Deus veio o Joaquim hoje aqui na minha casa. Deus, o Joaquim chegou aqui bêbado, falando com a língua enrolada. Senhor Joaquim, liberta o Joaquim, Deus.
É difícil pegar alguém, dar um abraço, um camarada cheirando cachaça, mas por amor a Jesus a gente faz, a gente cuida. Deus, eu soube que aquele camarada saiu da minha casa, foi falar mal, que lá eu tinha que sentar, ele teve que sentar num tambor de tinta, mas eu tenho certeza que o amor do Senhor é maior do que isso. Amanhã o Senhor pode me dar cadeira estofada, um local coberto, um ar-condicionado, para me dar em Deus, pode dar. Você não vai barganhar com Deus, mas Deus quer fazer para você o extraordinário, o melhor que Ele tem. Ele não tem uma vida ruim para você, Ele tem uma vida extraordinária. Busque a Ele. Busque a Ele. Amém? Eu quero orar com vocês, e aí eu quero abrir para a gente perguntar. Não quero ficar aqui eu fazendo esse monólogo aqui. Eu quero que vocês participem, quero que vocês perguntem, arranque pergunta lá do fundo. Se eu não souber, eu vou pedir para o pastor me ajudar. Tá certo? Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui, Senhor, buscando um abrigo para a tua arca. Nós estamos aqui, Senhor, buscando vidas sedentas para receber o Senhor em casa. E eu sei que o Senhor já habita no lar e no coração das pessoas que ainda não têm, mas o Senhor quer fazer muito mais. O Senhor possa, Deus, trazer uma alegria para o coração das pessoas que são anfitriões, e uma alegria maior ainda para aqueles que ainda não são. Que o Senhor possa, Deus, abrir não só os lares, mas abrir o coração de cada pessoa dentro desses lares, abrir o coração cheio de amor e de alegria, em nome de Jesus. Eu oro abençoando cada vida que está aqui nesse local, Senhor, e cada vida, Senhor, que possa estar refazendo e falando as coisas que eu aqui disse, Senhor, debaixo do temor do Senhor, debaixo da alegria do Senhor, debaixo da fé que eu tenho que o Senhor vai fazer muito mais, e debaixo do amor do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor, te agradecendo por essa multidão de anfitriões que estão disponíveis nesta cidade, em nome de Jesus. Amém? Bom, quem vai fazer a primeira pergunta?